Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Nós não podemos esquecer que nós estamos no tempo pascal. Na verdade, o cumprimento que nós deveremos dar para as pessoas seria esse. Feliz Páscoa. Bom dia, feliz Páscoa. Sua bênção, Padre. Feliz Páscoa para o Senhor também. Bênção, Pai, bênção, Mãe, feliz Páscoa. Porque nós estamos no tempo pascal, esse tempo maravilhoso. Serão 50 dias nós comemorando esse dia maravilhoso, como um dia só, comemorando em 50 dias. É um mistério maravilhoso. E a igreja tem nos oferecido agora, nesta terceira semana da Páscoa, o Evangelho agora é de São João, capítulo 6, que fala sobre o pão da vida. Nós estamos agora no versículo 44 até o 51. E vejam o que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então, significa que em um determinado momento da sua vida, da minha vida, o Pai nos atraiu a Jesus Cristo. Se não fosse o Pai, segundo o que Jesus está dizendo aqui, nós não seríamos atraídos a nosso Senhor. Veja que ação maravilhosa do Pai. Não é que o Pai faz distinção de pessoas, ele não faz distinção nenhuma. Por isso que ele quer que todos se salvem. Lembrem-se de ontem que Jesus falou que o Pai o enviou para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vontade do Pai é que todos aqueles que ele criou vá para Jesus, encontre-se com Jesus. Só que nós é que vamos dar a resposta se nós queremos ou não. Vamos ver a primeira leitura de hoje, depois vocês leiam Atos dos Apóstolos, é o capítulo 8, do versículo 26 até o 40. Veja como é que a coisa acontece. Como é que acontece essa questão de que nós somos atraídos a Jesus por meio do Pai. Aqui conta um fato interessante que aconteceu com Filipe, que diz que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza
onde vem acontecendo esses conflitos lá na Terra Santa, a faixa de Gaza. Então, é nesse lugar. O caminho é deserto, Filipe levantou-se e foi. E nisso apareceu quem? Um etíope, um eunuco etíope. Significa que era um homem, que ele era da Etiópia, e ele era provavelmente castrado. Ele era ministro de Candace, a rainha da Etiópia. Então, aqueles homens que trabalhavam ali com a rainha, eles eram castrados. Por isso que ele era um eunuco. Aqui diz que ele era um administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Como muitas vezes nós vamos em peregrinação, e aqueles que não foram, que Deus conceda essa graça de um dia poder ir para tocar lá e ver o lugar onde Jesus nasceu, onde o anjo apareceu para Nossa Senhora, onde Jesus morreu, onde Jesus chamou os apóstolos ali no mar da Galileia e assim por diante, onde ele foi morto e onde ele ressuscitou. Então ele também era um peregrino. Ele estava voltando agora para casa e vinha sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Veja, ele estava lendo o profeta Isaías. Olha o Pai atraindo ele para que ele pudesse chegar até Jesus. Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendestes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explicar? Se ninguém me explica. E é essa a situação de muitos de nós que lemos as Sagradas Escrituras e não conseguimos entender. Por isso a necessidade dos sacerdotes, dos bispos, que possam explicar, para que ninguém possa ficar sem o devido entendimento. Tu compreendes o que estás lendo? Perguntou Filipe. O eunuco respondeu: como eu posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Vocês se recordam dessa passagem que foi lida na sexta-feira da Paixão? Foi a primeira leitura, que está em Isaías 53, falando de quem? De Jesus. Ele não estava compreendendo de quem é que Deus estava falando ali no Antigo Testamento. Porque toda vez que nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos ver que os fatos ali narrados, eles nos apontam para Jesus. Ele não conseguia entender quem era a pessoa que ali o profeta estava falando. Que Deus estava falando pela boca do profeta Isaías. Versículo 36, eles humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem o poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Agora veja, Filipe, o apóstolo, que tem o entendimento, que conviveu com nosso Senhor, ele viu Jesus morto, e essa passagem é atribuída justamente aos padecimentos, à paixão de Jesus e até a morte. E então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro?
Então Filipe começou a falar e, partindo dessas passagens da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Agora ele apresentou aquilo que era escuridão, a inteligência dele que estava sem entender as coisas. Vocês se lembram que quando Jesus apareceu ali para os 2 discípulos de Emaús, ali diz que Jesus abriu a inteligência para que eles pudessem entender. E depois ele fala isso também com os apóstolos, que eles não conseguiam entender, eles não conseguiam fazer essa relação, como diz hoje o povo, né? Essa conexão entre a pessoa que se estava falando, que apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Filipe começou a explicar tudo, e eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Agora, o eunuco estava pronto. Ele foi atraído. O pai o levou para que ele pudesse ser atraído por Jesus, e o eunuco agora não tinha outra coisa senão pedir para ser batizado. Porque ele passou a crer em Jesus. Lembremos também quando Jesus envia os apóstolos, capítulo 16 de São Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, significa aqui que agora o eunuco, ele vê a água e ele pede o batismo. No capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala: ide também e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então agora, aquele homem que se abriu para Jesus foi atraído, ele se abre, ele pede o batismo. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Tem alguma coisa que possa me impedir? Claro que não. Não havia mais, ele agora era de Deus. Você vê, o homem que era um eunuco, estava lá participando das coisas lá em Jerusalém, tudo. E agora ele é batizado. Ele pede o batismo. O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria, porque a salvação agora entrou no coração deste homem. E Filipe foi para parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Estão entendendo agora o evangelho? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Só que o Pai atrai todo mundo. Mas eu repito mais uma vez. Se não houver abertura de coração, as pessoas não vão se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. E ali aquele homem estava preparadinho, estava lendo a Sagrada Escritura, não estava compreendendo, Deus já mandou, o Espírito Santo foi, e Filipe encontrou o homem e começou a falar, iluminou e disse: eu quero ser batizado, eu quero ser cristão, eu quero ser católico. Coisa linda, meus irmãos. E aqui no Evangelho, Jesus continua. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, veja, foi isso que aconteceu com o eunuco, e por ele foi instruído, vem a mim. Está vendo? Coisa linda, que coisa maravilhosa. Não que alguém já tenha visto o Pai, Jesus está dizendo. Só aquele que vem de junto de Deus e o Pai. Então, por aquela inspiração do coração, diante do que Jesus estava falando, aquele homem se sentiu atraído. Agora, Jesus vem afirmar algo
que é muito importante para nós. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Quem crê em Jesus possui a vida eterna. É preciso crer em Jesus para se ganhar a vida eterna. É preciso crer em Jesus, é preciso ser batizado. Nós não podemos abandonar Jesus. Agora ele fala, eu sou o pão da vida. Aqui, mais uma vez, a Eucaristia. Ele que se torna presente naquele momento em que nós, sacerdotes, consagramos o pão e o vinho, e ele se torna alimento para nós. Agora veja, Jesus faz uma lembrança, porque aqui ele está falando para uma grande multidão. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. Então aquela multidão que estava ali, que eram judeus no caso, ele disse, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Foi isso que aconteceu. Quando o povo estava no deserto, começou a murmurar, Deus deu o maná para eles, todos aqueles morreram. Jesus está dizendo que quem crê nele possui a vida eterna, porque ele é o pão. Eu sou o pão da vida, o pão que dá vida eterna, o alimento que dá a vida eterna. Aí o versículo 50, ele diz, eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Você tem recebido Jesus na Eucaristia? Você tem comungado? Você tem dado o devido valor à Eucaristia? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então vejam, meus irmãos, quem não comer não viverá eternamente. Eu não sei como é que tem católicos por aí que não comungam. E mais uma vez aqui eu quero repetir para vocês, é preciso estar em estado de graça, ou seja, para comungar não se pode estar em estado de pecado mortal. Por exemplo, se você foi em busca de cartomantes, se você foi para as falsas religiões e ficou lá, fazendo aquelas coisas que mandavam, se você tem faltado à missa ao domingo e não, por preguiça você não vai, não pode receber a Eucaristia. Se você que vive junto, não tem nenhum impedimento para casar, mas vocês vivem junto, você precisa casar. Se você não recebeu o sacramento do matrimônio, então você não pode comungar. Aqueles que vivem uma situação irregular, que na verdade é adultério, dá-se o nome de segunda união, mas na verdade é adultério. Enquanto não resolver a situação, você não pode comungar. Aqueles que vivem no pecado de impureza, por exemplo, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, não pode receber a Eucaristia, porque tudo isso é condenado por Deus. Se você está em estado de graça, você está em dia com os mandamentos, é preciso comungar. Não se pode comungar. Interessante que as pessoas elas dizem assim, eu sei que eu estou errado, mas eu não comungo. Não é uma coisa assim dizer, eu sei que eu estou errado e eu não comungo. Mas a pergunta é, quando você vai resolver sua situação para você passar a comungar? Porque quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Estou entendendo? Como é que um católico vai sobreviver se ele não recebe a Eucaristia, se está numa vida errada? É preciso resolver a situação. Não vamos brincar. Estão entendendo a gravidade da coisa?